Olá, galerinha! Vamos dar continuidade aos estudos dos holandeses no Nordeste. Assunto já visto em sala, mas vamos dar uma reforçada nesse vídeo. Só lembrando que as invasões holandesas ocorreram no contexto da União Ibérica. Como a gente viu, o rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu na Batalha de Alcácer Quibir. E o cardeal Dom Henrique, que passou então a assumir o trono português, morreu 2 anos depois. Dessa forma, o trono de Portugal ficou vazio, passando para as mãos do rei Felipe II, que já era rei da Espanha. Como o rei Felipe II passou a governar os 2 países, então esse período foi chamado de União Ibérica e vai do ano de 1580 a 1640. Todos esses territórios que vocês estão vendo aqui são os territórios dominados agora por Felipe II. Cabe ainda destacar que os inimigos da Espanha também acabaram se tornando inimigos de Portugal. Mas Filipe II desejava ampliar mais ainda os seus domínios. Ele queria dominar, um dos territórios que ele queria dominar era a Holanda. Então, o que foi que ele fez? Ele proibiu os holandeses de refinarem o açúcar do Nordeste. Dessa forma, ele planejava que a Holanda enfraquecesse economicamente e aí ele então poderia invadir. Não foi o que aconteceu. Os holandeses reagiram, até mesmo porque os holandeses mantinham negócios com os senhores de engenho aqui na colônia. Eles haviam concedido uma série de empréstimos através do Banco de Amsterdã. Eles então decidiram invadir esse território. Inicialmente, foi feita uma invasão à cidade de Salvador no ano de 1624, que acabou não dando muito certo. E aí, quando foi no ano de 1630, os holandeses então invadiram Pernambuco e travaram lutas contra as tropas de Matias de Albuquerque, que era o governador de Pernambuco, que acabou sendo derrotado. Lembrando que os holandeses conseguiram o apoio de Domingos Fernandes Calabar. Para Domingos Fernandes Calabar, era muito mais interessante que essa região fosse dominada pelos holandeses do que mesmo pelos espanhóis. Não podemos esquecer que essas invasões ocorreram no contexto da União Ibérica. E aí fica aquele questionamento, né? Calabar, ele foi um herói por ter livrado essas terras do domínio espanhol, ou ele foi um traidor por ter ajudado os holandeses a dominar o território? Nisso, a Companhia das Índias Ocidentais nomeou o conde João Maurício de Nassau para governar a região. Maurício de Nassau deu início, então, ao projeto modernizador do Recife e mandou construir pontes, estradas, prédios, entre outras obras. Também concedeu a liberdade religiosa, sendo desse período a construção da primeira sinagoga no Brasil, tá? Concedeu empréstimos aos senhores de engenho para que os senhores de engenho melhorassem a produção açucareira, certo? Diminuiu os impostos, construiu um jardim botânico, um observatório astronômico e ainda trouxe artistas e cientistas para estudar a fauna e a flora da região. Esse é Maurício de Nassau, certo? Ele foi intitulado como governador da Nova Holanda. Essa região era chamada de Nova Holanda, tá? A primeira sinagoga. Só que aí, gente, a Holanda enfraqueceu economicamente em virtude das guerras com a Espanha e do enfraquecimento do comércio marítimo devido aí à concorrência com os ingleses. E aí eles exigiram de Nassau a cobrança daqueles empréstimos que ela havia concedido aos senhores de engenho. Nassau, no entanto, não aceitou, porque afinal ele estaria descumprindo o acordo que tinha sido feito anos antes. Resultado, Nassau acabou sendo demitido e a Companhia das Índias Ocidentais passou a cobrar diretamente os impostos. Foi aí então onde os senhores de engenho se reuniram, tá? E decidiram travar uma luta contra a Companhia das Índias Ocidentais. Essa luta foi chamada de Insurreição Pernambucana e vigorou aí, entre os anos de 1645 a 1654. Da Insurreição Pernambucana, cabe destacar
a liderança desses 3 personagens aqui, ó, José Fernandes Vieira, o negro Henrique Dias e o indígena Felipe Camarão. Aqui vocês podem observar os principais combates, destacando ainda a primeira batalha nos Montes Guararapes e a segunda. Os holandeses perderam, só que eles se recusaram a sair do território. Foi aí, então, no ano de 1661, foi assinada a Paz de Haia. Os holandeses receberam uma indenização de 8 milhões de florins, equivalente a 63 toneladas de ouro, açúcar e fumo. Então, após a assinatura desse tratado, eles se retiraram do território e foram para as Antilhas, onde aqui eles passaram a plantar cana-de-açúcar. Resultado: o açúcar brasileiro ganhou um concorrente, que foi o açúcar antilhano. E com a concorrência, os preços caíram muito, como vocês podem ver aqui nessa charge, tá? Então é isso, gente. Cheiro!